Meus amados, nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 1. Lucas 23, 1. Que bom poder estudar com todos vocês, né? As Escrituras, o livro de Lucas. Linda palavra hoje para a glória do Senhor. Mas antes, vamos orar a nosso Senhor Jesus. Pai amado Rei, como é bom, como é extraordinário, Senhor, valorizar esses momentos, preciosos momentos, que o Senhor nos convida para buscar sua face. E digo, Senhor, não apenas por mim, mas eu creio para muitos que estão abrigados nesse ministério, como valorizamos essas dádivas recebidas por Ti. Jamais me acostumarei, Senhor, pois eu amo a Sua palavra, eu amo, Senhor. Desejo mais e mais me aproximar de Ti. Desejo mais, Senhor, do Seu Espírito Santo. Toma nossas vidas, direciona-nos para extrair da Sua palavra o que hoje a porção que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Rei. Antecipadamente, já lhe agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bênção do Senhor. Lucas 23, 1. Já vou lendo. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. Nós estamos dentro do contexto do julgamento de Jesus Cristo antes de ser crucificado, meus amados. Jesus Cristo passou por julgamento por intermédio de várias pessoas religiosas, julgamento por parte dos governadores, por parte do rei também. Olha só o que fala a palavra do Senhor. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos esse homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio o Cristo, o Rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é o Rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos diz aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontram motivo para acusar esse homem. Mas eles insistiram. Ele está subvertendo o povo em toda a Judeia com seus ensinamentos. Começou na Galileia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar alguns milagres. E interrogou com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Olha só, que tremendo! Jesus não deu resposta para Herodes. O que nós vamos já começar a aprender de tudo aquilo? Que, em primeiro lugar, Jesus não deu o que Herodes queria ouvir. Um profeta que é profeta não dá aquilo que necessariamente o outro pede. Pois eu vou falar algo para vocês, meus amados, nessa noite. Há muitos falsos cristos. Há muitos falsos líderes que dão exatamente o que Herodes quer ouvir. Afinal, o medo de ser lançado na prisão
o medo de contrariar Herodes, o medo de ir contra o sistema de Herodes, faz com que muitos obedecem a Herodes e entregam exatamente o que Herodes deseja ouvir. Herodes, ele tinha desejo de conhecer Jesus. Herodes, ele ansiava estar diante de Cristo. Afinal, Herodes tinha ouvido muito a respeito de Jesus. Ele ouviu muito a respeito dos sinais, dos milagres realizados. E é claro que a fama de Jesus percorria toda Jerusalém e a circunvizinhança, porque já havia um alvoroço por causa dos ensinamentos, dos ensinos de Jesus Cristo e também dos feitos realizados pelo próprio Senhor. Em relação aos fariseus, os fariseus eram homens espertos, homens manipuladores, homens maldosos. E diz a palavra do Senhor que os fariseus levaram Jesus a Pilatos e o questionaram a respeito do veredicto de César, acerca dos tributos aplicados a César. Eles tentaram de tudo para inculpá-lo. Achar acusações para prender Jesus e para matar Jesus, o Filho do Deus vivo. Ao interrogá-lo, Pilatos não encontrou nenhuma culpa a respeito de Jesus. Sabem por quê? Eu vou lhe falar por quê. Porque Pilatos, ele precisava de provas reais contra o governo de Roma. E na realidade, as provas que foram trazidas até Pilatos eram provas contra o próprio Sinédrio, contra a religiosidade e contra Caifás. Não tinha nada que Pilatos poderia fazer para acusar o próprio Senhor. Não tinha prova nenhuma. E como nada tinha a ver com Pilatos, observando que Yeshua era galileu, porque a Galileia ela fazia parte da jurisdição do domínio de Herodes, então, para que Pilatos procuraria problemas e traria problemas no seu governo, uma vez que Pilatos já detestava os judeus, detestava Caifás e detestava Jerusalém. Pilatos, ele não tinha prazer de estar em Jerusalém. Inclusive, já falei isso várias vezes. O sonho de Pilatos, a ambição dele era estar em Roma. Todo general, todo governador desejava estar em Roma e não em Jerusalém. E o interessante em tudo isso é que realmente Pilatos, ele agiu rapidamente. Ele fez acontecer as coisas para que, na verdade, não caísse uma revolta no seu próprio governo. Porque se tem uma coisa que Pilatos não queria, é que haja em Jerusalém desordem. E o tumulto já era grande. O papel de Pilatos, do governador, representando Roma, era trazer calmaria, a paz entre os judeus e entre o governo romano. Consegue entender? Então, vendo tudo isso, Pilatos quis acelerar as coisas. Para Pilatos, meus amados, Jerusalém
era um governo desprezível. Inclusive, os judeus eram um povo que não tinha graça aos seus olhos. Era um povo repugnante aos olhos de Pilatos. Porque o desejo de Pilatos era governar em Roma e não em Jerusalém. Versículo 6. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu respostas. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizam-o e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-o de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram esse homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião? Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que merece a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. Versículo 18. A uma só voz, eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. Mas eles continuaram gritando: crucifica-o! Crucifica-o! Pela terceira vez, ele lhes falou: por quê? Que crime esse homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu, diz a palavra. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Pilatos julgou o que eles pediram. Pois, amada igreja, assim diz o Senhor nessa noite. Prestem muita atenção o que o nosso Senhor irá nos falar. Era de costume soltar um preso. E dentre todos os presos, havia um dos homens mais cruéis e ímpio da época. Um ladrão, um homicídio, um homem que não tinha piedade, um homem que comandava um grupo de homens violentos, assaltaram de cidade em cidade,
roubavam de aldeias em aldeias, abusavam de mulheres e matavam crianças. Não havia piedade em Barrabás. A crueldade estava na alma de Barrabás, diz o Senhor. A aparência de Barrabás era uma aparência demoníaca. Os olhos de Barrabás apresentavam a morte e as mãos de Barrabás apresentavam sangue. Os pés de Barrabás apresentavam barro. Barrabás era um homem maldoso, um homem ímpio. E a espada estava sempre com ele. Quando dormia, fechava o olho direito e deixava erguido o olho esquerdo. Não descansava nem de dia e nem de noite. Era um homem sanguinário, homem ladrão, abusador, assassino, e de todos os que estavam na prisão, o mais detestável era Barrabás. Assim diz o Senhor. No pátio, colocaram Barrabás ao lado de Jesus e o povo pediu que soltassem Barrabás. Jesus, por sua vez, falava da palavra, dos ensinamentos da verdade, realizava milagres, curas, prodígios e maravilhas, mas aqueles homens defendiam a lei de Moisés, defendiam os princípios estabelecidos e a rigorosidade da lei. Aqueles homens que o acusavam, aqueles fariseus mestres da lei, não tinham compaixão, muito menos amor. E para eles, todos aqueles que apresentassem uma doutrina contrária do que eles criam, era considerado blasfêmia. Olhem e observem o tamanho da religiosidade dos doutores da lei. Observem, igreja, como a religiosidade se torna cruel. Não há piedade na religiosidade. Não há compaixão na religiosidade. Homens matam, homens ultrapassam a barreira do limite. E a crueldade estava na resposta de Caifás. Eles gritavam com muita força e quanto mais gritavam, mais agitavam todo o povo que estava no julgamento. E eles gritavam: crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos não deixou de ser político naquela ocasião. Um político que deu aquilo que o povo pedia, aquilo que Caifás desejava. Pilatos agradaria o povo. Pilatos agradou o povo. Quantos Pilatos são capazes de mandar um justo para a prisão para agradar um povo? Quantos Pilatos para agradar o povo são capazes de matar? Quantos Pilatos defenderiam os seus próprios interesses, amada igreja?
Pois em verdade, eu vos digo por parte do Senhor, Pilatos não teve compaixão ou misericórdia. Ele defendeu o seu governo, ele defendeu a sua política e defendeu as suas próprias ações. No início, ele fez de tudo para não incriminá-lo. Afinal, pela justiça, encontrou justiça em Yeshua. E nada encontrou para acusá-lo ou matá-lo, mas a injustiça faz parte da lei dos homens. Assim diz o Senhor. Pilatos e Herodes se tornaram amigos a fim de decidir o futuro do Messias, o futuro do próprio Cristo. Ambos defendiam os seus próprios interesses políticos. Ambos defendiam os seus governos, ambos se aliançaram com medo de uma revolução. Por isso que naquele dia se tornaram amigos. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Em verdade, há um grupo herodiano que vai desejar ouvir aquilo que eles querem ouvir. E vai ter prazer de se encontrar conosco. Há um grupo de romanos governados por Pilatos que vai observar e ver a verdade em nossas bocas, em nosso comportamento. Mas para agradar todo o sinédrio, para agradar toda a população, eles irão negar a própria verdade para viver na mentira. É isso mesmo que vocês acabaram de ler, de ouvir. Esses grupos de romanos, que é uma simbologia, governados por Pilatos, vão observar e vão ver em nós honestidade, verdade, sinceridade em nosso comportamento, em nossas atitudes, mas para agradar todo o sinédrio, para agradar toda a população, eles irão negar a verdade para viver na mentira. É triste, né, gente? Mas é necessário que todas essas coisas aconteçam. Pois, igreja, estamos rodeados de herodianos. Estamos rodeados de homens religiosos à espera de uma oportunidade para nos denunciar, para nos levar ao sinédrio, para nos levar à corte e fazer julgamento com as suas próprias mãos. Versículo 24 diz: Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto o lavavam, agarraram Simão de Cirene. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus, voltando-se, disse-lhes às mulheres: Filhas de Jerusalém,
não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois essa profecia se cumpriu nos dias de hoje. Mulheres de Jerusalém estão chorando por seus próprios filhos, diz o Senhor. Jerusalém queimada, Jerusalém destruída, Jerusalém construída. Os judeus sofreram consequências dos açoites, aonde mais choraram os seus filhos. Quanto sofrimento houve sobre a terra de Israel. Uma história que até os dias de hoje foi registrada, cujo povo judeu passou pelo Holocausto, pelos açoites de Adolf Hitler. E nessa época, quantas mães lamentaram os seus filhos sendo lançados em campo de concentração. Quantas mães, diz o Senhor, choraram e quantas mais foram humilhadas, maltratadas, abusadas e espancadas. Quantos filhos foram mortos na frente das suas mães. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, em verdade, a maldição caiu sobre as mulheres de Jerusalém e os seus filhos, por não ter reconhecido o dia da sua visitação. Jerusalém, Israel, foi recebido pelo rei dos judeus e os judeus não quiseram do seu rei. E a consequência é o holocausto e até mesmo aquilo que é, até o dia de hoje, Jerusalém e Israel está passando. 7 de outubro, o massacre que houve em Israel, sem contar aquilo que já está prestes a acontecer sobre a terra dos judeus. Versículo 29 diz, Jesus diz, pois chegará a hora em que vocês dirão, felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas, caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridiculizavam. Salvou os outros, diziam. Salva-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados aproximaram-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam, se você é o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia,
este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós, dizia esse. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então disse ele: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe observando essas coisas. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judeia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu-o no lençol de linho e colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda foram colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfume e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência aos mandamentos. Bom, o Senhor, Ele diz na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Ou seja, Pai, perdoe-los pelo homicídio. Perdoe-lhes por toda a impiedade, por todos os assassinatos, por todos os roubos, por todas as iniquidades, por todas as transgressões. Pai, perdoa-lhes pela dureza dos seus corações. Pai, perdoa-lhes pela maldade, pela religiosidade. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Pois os judeus crucificaram aqueles que esperavam. Os judeus crucificaram o Messias, o Filho de Deus. Pois chegará o dia
que nós iremos dizer nas sinagogas, que nós iremos clamar nas sinagogas e denunciar nas sinagogas. Vocês, judeus, crucificaram aquele que vocês esperaram e ainda estão a esperar. Essas palavras serão faladas nas sinagogas. Quando, pastor Cris? Para essa geração. Será mais uma vez a oportunidade que Israel terá para se reconhecer o Messias, reconhecer o que Isaías escreveu, as profecias falando, descrevendo com tanta precisão aquilo que os profetas falavam a respeito do Messias. Pai amado, obrigado, Senhor, pelos ensinamentos que o Senhor tem nos dado nessa noite, por nos falar a respeito de Pilatos. Mas se porventura ainda Pilatos está vivo a me ouvir nessa noite, porque Pilatos vive em função da sua política, em querer agradar tanto Sinédrio como Roma. Ou se talvez hoje está a me ouvir Herodes, um homem que se diz ser judeu, mas é um ladrão, um adúltero, um impostor, um hipócrita, oportunista a vestir a camisa de Roma, mas também dos judeus hipócritas do Sinédrio. Certamente, nos dias do fim, Senhor, sabemos que será necessário que Herodes e Caifás se tornem amigos, para assim se colocar e levantar contra os filhos da luz, aqueles que não irão se corromper com o sistema do anticristo. Fortaleça, Senhor, essa igreja. Fortalece os membros, as mulheres de Jerusalém, que nesse ministério da OSCE está. Os homens valentes que estão a se preparar para esses dias. Minha oração, Senhor, é que todos nós tenhamos a coragem de falar o que certamente Herodes não quer ouvir, o que certamente Pilatos não quer ouvir, mas por amor a Ti, falaremos, Senhor. Falaremos, meu Pai. Amém e amém. Glória a Deus por isso, meus amados. Guarda essas palavras, guarda esses ensinamentos tão preciosos. Como somos privilegiados. Meus amados, terminamos para hoje. Quero agradecer todos aqueles que estão a valorizar aquilo que o Senhor está nos dando. Mas você que não é parte desse ministério e já nos acompanha porque reconhece que aquilo que eu estou ministrando não vem de homem, não vem da internet, não vem de pesquisa, não vem da minha mente. Ai de mim, principalmente quando falo assim, diz o Senhor. Mas você ouvindo tais palavras, por que irias permanecer numa igreja que não está te edificando, numa religião
que durante anos, por mais que você participa, não está lhe mudando. Eu te aguardo para que você faça parte dessa família. Faça parte da OSCE. Quantas vezes convidei vocês? Quantas vezes me empenho a abrir os portões dessa vinha para que você seja plantada nela? Quantos recusam? O homem decide. Afinal, tem um livre-arbítrio. Mas não recusas tu. Pois quem está a lhe convidar e lhe dá a oportunidade de ter uma cobertura espiritual verdadeira é o Senhor nessa noite. Faça tu parte da Online World Church. Para fazer parte, vocês podem entrar no meu site, no crisduran.com.br, crisduran.com.br. Quando verás escrito online, você aperta e diretamente vocês entrarão numa página onde haverá um cadastro para você preencher, tá bom? Ou, se preferir, você pode aproximar o celular e ali o QR Code aqui irá ler a sua codificação e diretamente entrarás lá no cadastro para você preencher. Eu aguardo, não despreze esse convite. Eu vou repetir, não despreze esse convite. Não faça como os habitantes de Israel, quando tiveram oportunidade de reconhecer, mas não quiseram reconhecer. Aguarde o seu cadastro. Esteja, pois, tu decidido a buscar com todas as tuas forças, todo o teu entendimento, Jesus. Sendo assim, terás um ombro para repousar e lhe ajudaremos a ser uma mulher, um homem sábio, com conhecimento, que não se deixará enganar por nenhuma doutrina falsa dessa era. Seja bem-vindo na Online World Church e eu lhe digo até sábado que vem.